Estão numa expectativa aí para receber algo de Deus? Isso, tem que criar uma expectativa, não tem? Coloque-se de pé, vamos ler o texto de Juízes capítulo 6. Juízes 6, a partir do verso 11. Aqui na minha Bíblia, está um subtítulo que diz assim: o chamamento de Gideão. Não sei se está diferente na sua, se não tem esse subtítulo, se tem outro. Mas acompanhe a leitura, diz assim a santa palavra do Senhor. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, Abiesrita. Abiesrita quer dizer que ele vem da descendência de Abiezer, de uma das tribos, tribo de Manassés, tá? Então ele é Abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga a minha oferta e a deponha perante ti. Respondeu ele: esperarei até que voltes. Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de um éfa de farinha. A carne pôs num cesto e o caldo numa panela. E trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe o apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha, sobre esta rocha, e derrama-lhes por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos. E o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Até aqui. Eu amo essa história aí, amo, ela fala muito comigo. Senhor, nós temos diante de nós aquilo que de mais precioso há, a Tua palavra aberta, revelando o Senhor para nós. E é tudo que nós precisamos nesta manhã. Precisamos de uma revelação para a nossa vida. Precisamos, ó Deus, de fortalecimento que vem do alto, que só o Senhor pode dar. Usa a minha vida com poder. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, se há algum mensageiro do inferno instalado aqui nesse lugar, que ele saia agora, em nome de Jesus. Que os teus anjos, ministradores, estejam falando conosco, acalmando e acalentando o nosso coração, enchendo-nos da tua glória e da tua presença. Enche-nos de fé. Supre as nossas necessidades nesta manhã por meio da tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Amém. Pode se assentar. Não sei se todos conhecem essa história, que eu disse que eu amo muito essa história aqui. Se eu não me engano, foi o presbítero Paulo que pregou há algum tempo sobre isso. Eu falei para ele: nossa, eu estou preparando uma palavra também nesse texto, e hoje calhou dela vir para nós. Que você seja despertado por essa palavra, que você receba desta palavra. Deixa eu dar um pano de fundo para você, que o livro de Juízes, irmãos, a palavra chave para o livro de Juízes é anarquia. Puxa vida, que palavra forte, né? O que é uma anarquia? É um lugar onde não tem governo. A significa sem, Monarquia quer dizer que existe um governador, um rei, um soberano que governa, é mono. A anarquia quer dizer que não existe ninguém no controle. E onde há anarquia, há confusão, há miséria,
a todo tipo de coisas ruins, amém? Se nós não tivéssemos uma organização aqui na igreja e fôssemos uma anarquia, esse culto não seria tão bem organizado como é. E a palavra-chave é essa, por quê? Porque Josué termina, o livro de Juízes vem depois de Josué, né? E Josué termina no capítulo 24 dizendo assim, olha, vocês podem seguir a quem vocês querem seguir. A missão que Deus me deu já está cumprida, eu e minha casa seguiremos o Senhor e serviremos a Ele. E o povo disse, não, nós também serviremos ao Senhor. E assim muda agora de Josué para Juízes. Só que eles não tinham o Espírito Santo, nós somos piores que eles. Nós temos o Espírito Santo e às vezes a nossa vida se torna uma anarquia. Nós não deixamos Deus governar, nós não nos submetemos debaixo das lideranças que Deus levanta e assim por diante, né? Aí a nossa vida se torna uma anarquia, uma confusão, vem o desespero. Israel fazia assim, se você começar a ler o capítulo 1 e 2, o 2 principalmente fala assim, e o povo se prostituiu espiritualmente. Israel fez mal o que era diante, fez mal aos olhos de Deus, deixando o Deus vivo e passando a adorar a Baal, a Astarote ou qualquer outro Deus, dos amorreus ou de qualquer outro povo. E a presença de Deus então era retirada, e a ira de Deus pesava sobre o povo. Então, a anarquia, esta era a situação que eles estavam vivendo. Aí eles começavam a clamar a Deus, Senhor, o que nós fizemos? Tenha misericórdia de nós. Deus levantava um juiz, alguém que era autoridade agora, para consertar tudo. E aí, normalmente fala assim, e tiveram 40 anos de paz, porque a anarquia foi embora, agora existia um governo. Deus é o governo através do juiz, né? E a nossa vida é assim, se nós não nos submetemos ao governo de Deus, vai virar anarquia, irmãos. Eu não dou conta de gerenciar a minha vida espiritual, para não me desviar da rota que Deus traçou para mim. Eu preciso dele, e você também precisa dele. Nós não damos conta, a nossa carne vai gritar, a gente vai achar desculpas, já não vem mais na igreja, já abandonou tudo, e acha que está bem, Deus me conhece, eu tive contratempos e eu não vou mais na igreja, né? Bom, passava esse juiz, 40 anos de repente, né? 40 anos de paz, não tinha mais quem governava, o que acontecia? Demorava pouco tempo e a anarquia voltava, até eles caírem em si e clamarem a Deus novamente, Senhor, tem misericórdia, nos afastamos de Ti. Levantava um novo juiz. Para vocês terem uma ideia, Gideão aqui já era o 5º ou 6º juiz. Por que eu falei 5º ou 6º? Porque antes dele foi Débora, juíza, a única mulher juíza, né? Usada por Deus, mas ela não esteve sozinha, ela esteve com Baraque. Então, se eu contar Débora e Baraque como sendo apenas um governo, um juiz, então Gideão é o 5º. Se eu contar eles dois separados, Gideão é o 6º. Tem teólogos que contam junto e separado. Não importa muito isso, né? Mas chegou a época de Gideão. Olha o chamamento dele, olha o chamado dele. Essa é a situação. Nós vemos que Gideão, olha comigo, você está em Juízes capítulo 6. Antes do verso 1, o último versículo do capítulo 5. Juízes 5:31. Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos, porém os que te amam brilham como o sol quando se levanta no seu esplendor. E a terra ficou em paz 40 anos. Olha aí, era isso que eu estava falando para vocês. Começa o versículo 1 do capítulo 6. 40 anos de paz. Versículo 6, muda a história. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas. Continua lendo. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Quando eu saio debaixo do amparo, do governo de Deus, eu vou precisar vou ver que a minha vida vai de mal a pior, o inimigo vai sobrevir sobre mim, e eu vou não saber mais o que fazer, eu vou ter que dar um jeito, eu vou fazer buraco para esconder a comida, porque eles vão roubar, vão saquear. Entenda isso no mundo espiritual. Olha o verso 3, porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele, e contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza. Irmãos, olha como perdura, né?
que acontece em Gaza hoje, nessa região. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois subiam com os seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem a seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Versículo 6. Assim Israel ficou muito debilitado, enfraquecido, sem ânimo. Quem sabe eu estou falando com um homem, uma mulher, um jovem, uma jovem aqui hoje, até uma criança, que está assim, se sentindo completamente debilitado, sem ânimo, sem forças para continuar a sua vida. Israel estava assim, quando Deus chamou a Gideão, né? Olha lá. Assim Israel ficou muito debilitado, com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Clamavam ao Senhor. Eu só vou conseguir clamar ao Senhor quando eu estiver no fundo do poço. Normalmente é assim que acontece. Não precisa ser, não deve ser assim. Mas normalmente uma pessoa só consegue clamar a Deus quando ela vai no fundo do poço. Sabe por quê? Nós somos orgulhosos, a gente confia na nossa força. Nós somos pessoas inteligentes, temos habilidades, sim ou não? Todos nós temos e somos. Deus nos fez assim. O problema é que o pecado nos fez não confiar mais em Deus, mas confiarmos nas nossas habilidades. E enquanto houver um fio de esperança que eu acho que eu vou conseguir, eu vou até orar. Mas minha oração não vai ser um clamor. Não vai ser aquela coisa, Deus, como eu preciso do Senhor, eu não consigo mais, eu preciso. Não vai ser, vai ser uma oração. Obrigado, Senhor, por esse dia. Amém, irmãos. Não estou menosprezando nenhum tipo de oração. Eu oro assim. Obrigado porque nasceu o sol, está brilhando, eu vou trabalhar, tenho minha família, tenho os meus irmãos na igreja. Obrigado pela vida de cada um. Amém. Mas se acontecer algo que eu não tenho controle mais, nenhum fio de esperança, a minha oração vai ser diferente, sim ou não? Quem tem alguém aí que está com uma doença terrível, mudou a sua oração? Quem tem alguém aí com um filho na droga, mudou o seu jeito de clamar a Deus? Muda, né? Aí nós precisamos clamar a Deus. Israel esperava chegar no fundo do poço, não ter um fio de esperança de que ele mesmo resolveria para clamar. É uma tendência que perdura em todas as gerações. Não espere chegar nesse ponto. Não espere chegar nesse ponto. Senão vai virar anarquia. Você já está adorando outros deuses. Quando cair em si, vai ter muita dor, muito sofrimento. Os inimigos vão tomar conta da situação. Não espere, não espere. Mas, olha que coisa interessante. A resposta que Gideão deu ao chamado do anjo é algo muito interessante. Algo muito interessante. Vai comigo no versículo 15. Nós já lemos ele, né? Versículo 15. Ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor, na casa de meu pai. Essa foi a resposta dele. As respostas que nós damos, quando alguém nos faz um convite, tiro alguém, quando Deus nos faz um chamado, um convite, revelam muito como nós estamos, sim ou não? Quando Deus faz um chamado para a sua vida, para a minha vida, a forma como eu respondo a esse chamado revela muito de mim. Sim, a gente pode ver isso no nosso convívio, né? Quando alguém te chama para alguma coisa, fala, ai, estava escondidinho aqui, não era para me ver, me viu. Ou então diferente, né? Puxa, glória a Deus, estava esperando que ele me chamasse para participar disso. Isso mostra como eu estou espiritualmente. Vivo, semi-morto, desmaiado ou morto espiritualmente, né? E Gideão fala assim, eu? E olha que o anjo fala assim, homem valente, sou o menor da minha casa, eu sou pequeno, a minha tribo é insignificante nesse momento, minha família nem é vista. Muitas vezes nós agimos assim, nos sentimos assim e vivemos isso, porque acreditamos que somos assim, e ele estava vivendo isso, não era? Ele não estava inventando uma história, era ele ali, se abrindo diante do Senhor. Aliás, essa expressão anjo do Senhor, normalmente ela indica que o próprio Senhor estava ali. E nós, né,
dentro da teologia, sabemos que quando fala anjo do Senhor, esse Senhor todo em letra maiúscula, nessa versão que eu estou lendo aqui, Ara, né? Almeida Revista e Atualizada, indica que a segunda pessoa da Trindade, quem estava ali? O Senhor Jesus, falando com ele. E o chama de homem valente. O chama de homem valente. Ele fala, valente eu? Como assim? Eu não me sinto um valente. Eu não tenho condições de ir. E aí, eu quero ver com você aprender algumas situações na vida dele, para nós mudarmos o nosso jeito de pensar. É aqui, irmãos, é na mente. Ele estava derrotado na sua mente. E conforme eu penso, eu sou, diz, acho que é um salmo que fala isso, eu não lembro a citação dele agora, né? Assim como pensa o homem, não sei se é salmos ou provérbios, assim ele é. Assim como pensa o homem, assim ele se torna, assim ele é, né? Deixa eu te dizer algo, olha que frase linda. Eu falei de não esperar chegar no seu limite, né? Não posso mais. Porque enquanto nós vemos um fio de esperança, eu vou conseguir, eu não vou depender de Deus totalmente, eu não vou conseguir clamar a Deus, eu vou até orar, talvez até como um fariseu, né? Estava o publicano e o fariseu lá, eu vou até me orgulhar diante de Deus, mas clamar, dependendo de Deus, muitas vezes eu não vou conseguir, né? O limite do homem é a oportunidade de Deus. Aleluia. O limite do homem é a oportunidade de Deus. Vou falar mais uma vez. O seu limite, o meu limite, é a oportunidade que Deus está esperando para entrar na minha vida. Porque aí eu vejo que eu não posso mais nada. Não posso mais nada. E eu quero ver com você, né, algumas palavras de Gideão, porque você pode estar pensando como Gideão, né? O tema da mensagem hoje é assim, de fraco a forte. Quantos recebem? De fraco a forte. Deus pode fazer isso. Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode fazer isso. Pegar um fraco e fazer dele um forte. E eu quero que você receba essa palavra nessa manhã. Como eu quero receber também. Então nós vamos ver aqui 2 ou 3 características ou argumentos para você crer nisso e tomar conta, tomar posse desta palavra. Amém? Muito bem. Gideão disse, eu sou um homem pobre, família pobre, tribo sem relevância, Senhor. Valente, o Senhor não errou o alvo, não? Não errou a pessoa, não? Não era outro, não era o meu vizinho? Eu não consigo. Será que o Senhor não errou, não? Ele não via nada em si mesmo que pudesse corresponder ao chamado que Deus estava fazendo na vida dele. Nem nas circunstâncias à sua volta. Ele chega, acho que no verso 13, né, até a questionar Deus, se o Senhor é conosco. Ele estava até decepcionado com Deus, desapontado com Deus. Se o Senhor é conosco, por que nós estamos vivendo assim? Cercado pelos inimigos. Irmãos, esse homem estava malhando o trigo no lagar. Lagar é um lugar redondo, difícil malhar, né? Difícil, para malhar tem que ser num lugar plano, chamado eira. Essa situação por si só já nos mostra como estava a situação, não só de Gideão, mas de todo Israel. E ele fala, mas olha a minha situação, e o Senhor está conosco, cadê aquele Deus que tirou, como nossos pais contaram, Israel do Egito, que fez tantos prodígios e maravilhas no nosso meio? Eu não estou enxergando esse Deus. Quem sabe você está, né? Ou esteve recentemente e saiu dessa situação, mas está vivendo hoje, quem sabe, ou vai viver no futuro uma situação semelhante a esta. Eu quero dizer para você que da mesma forma que Deus fez com Gideão, Ele fará com você. O Senhor é contigo, homem, mulher valente, nada te poderá resistir. O Senhor é contigo, Ele te faz forte. Não são homens, não são pessoas, não são coisas, não são bens, não são empresas. O Senhor é contigo, Ele te faz forte.
Tome posse disso. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que Deus não te vê como você se vê, né? Deus não via ali Gideão como ele estava se vendo, completamente apático e impotente, tanto que o chama de homem valente. E se essa aparição aqui eu disse que é uma teofania, é Deus vindo na forma de um anjo falar com Gideão, essa missão que ele deu para Gideão era muito importante, muito importante. A missão que Deus deu para você também é muito importante. Olha, o apóstolo Edson até falou disso, né? No áudio, né? No vídeo. Você é muito importante para Deus. Quem se lembra que ele falou isso agora? Um pouquinho aqui. Você é muito importante para Deus. Deus tem uma missão através da sua vida. Olha, até falei com a Ju, olha só, vou falar disso um pouquinho, né? Glória a Deus. E Ele não te vê como você se vê. Ah, mas Senhor, eu estou em pecado. Confessa, deixa o pecado. Israel também estava, por isso estava sem Deus. Ele nunca nos deixa, Ele nunca nos abandona. Mas o problema é que às vezes nós fazemos como Israel e nos afastamos da presença de Deus. E olha que interessante, vai para o verso 12. O verso 12 diz assim: então o anjo do Senhor, missão importante, o anjo do Senhor está presente ali. O anjo do Senhor, o próprio Senhor Jesus, apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Deixa eu te dizer algo, essa expressão homem valente, que foi de imediato recusada pela alma de Gideão, e de repente você também recusou, falou assim: eu não sou essa pessoa, eu não sou nenhum valente, eu sou um fracote, eu me sinto assim, um derrotado, eu não vou conseguir. Essa expressão homem valente, quando ela é relatada no livro de Juízes, ela fala de alguém cujo coração é corajoso e fala de uma pessoa habilidosa para o armamento, para lidar em guerra. Recebe, homem valente, mulher valente, o Senhor te capacita para qualquer batalha na sua vida. As nossas armas não são carnais, as nossas armas são espirituais, poderosas em Deus para derrotar qualquer mentira do diabo, qualquer inimigo que se levante contra você. Ah, mas ainda não me convenceu, pastor, eu continuo me sentindo fraco. Então deixa eu dar um recado para você. Receba essa palavra como uma profecia na tua vida. São palavras proféticas na tua vida. Não foi de imediato na vida de Gideão. Foi um pouquinho mais para frente que isso aconteceu. Ele começou a entender quem ele poderia se tornar em Deus, para depois fazer o que ele fez. E no final eu vou contar o que ele fez. Talvez alguns não conheçam a história ou não se lembram, né? Como é que foi a batalha dele. Quantos homens ele derrotou? Qual o exército, o tamanho do exército que ele derrotou, porque tomou posse dessas promessas aqui, dessa promessa, né? Então, de repente não foi para o momento, mas toma como: Senhor, é para mim. Senhor, as circunstâncias saindo daqui parece que não vão mudar nada. Eu vou chegar lá em casa, está difícil com meu esposo, com meu filho, com a minha esposa. Senhor, está difícil até mesmo dentro da igreja, está difícil, Senhor, fora da igreja, no meu trabalho, eu estou desempregado, eu sei que as circunstâncias não mudaram, mas algo tem que mudar dentro de mim, para depois mudar lá fora, porque o Senhor me chama de homem, de mulher valente, e é isso que eu sou, e as circunstâncias vão mudar. Por quê? Porque eu sou bom? Não, porque a presença do Senhor, essa promessa de Deus, que a primeira coisa que Ele promete: o Senhor é contigo. Sabe que eu vejo um paradoxo aí, irmãos? Eu vejo um baita paradoxo aí, né? Aquilo que Gideão estava argumentando, o Senhor não está conosco. O anjo estava dizendo o contrário: o Senhor é contigo. É para minha alma, é para a tua alma. Muitas vezes nós achamos que Deus não está conosco, mas Ele está conosco. Ele é o Deus que nunca nos deixa. Especialmente nessa época, nesta era da igreja, da graça, o período, né? O Espírito Santo habita em você. Você é um valente do Senhor. Amém? Essa é a primeira circunstância. Deus não te vê como você se vê. Ele te vê valente, porque Ele está com você, Ele te capacita a vencer. Creia no que Deus diz e no que Ele enxerga em você. Primeiro, Deus o recebe na sua família como seu filho, João 1,12. Segundo, Ele o convida a fazer parte da videira dele e dar frutos.
Você é um ramo da videira. Você está na videira verdadeira, na vida que é o Senhor Jesus. Você é importante, fazer parte do seu corpo, da sua igreja. Ele prometeu para você vida abundante. Ele te vê dessa forma. Ele tem esses sentimentos a seu respeito. Ele declara que você foi justificado, lá em Romanos 3,24, e que está completamente livre de toda condenação. Já não há mais acusação contra você, porque você é um eleito de Deus. Aleluia! É assim que Deus te vê. É assim que Ele via Gideão. Deus afirma que você nasceu de novo, você é uma nova criatura, 2 Coríntios 5,17, que você está assentado nos lugares celestiais. É assim que Deus vê você. Não se veja mais como você está se vendo. E que tem um futuro cheio de boas obras, que Ele de antemão preparou para você viver nessas boas obras. Glória a Deus, Efésios 2:10, né? Mas tem uma segunda coisa que eu queria comentar com você. Bom, primeiro, enxergue-se como Deus te enxerga. Valente do Senhor, capaz, capacitado por Ele. Segundo, rompa com o medo. Rompa com a insegurança e creia nas promessas do Senhor. Rompa, dê um passo, rompa com esse medo que te paralisa, que não te deixa tomar uma decisão na tua vida. Rompa com esse medo e creia, essa insegurança, né? E creia nas promessas do Altíssimo. Deus está contigo. Deixa marcado aqui, abre comigo no Salmo 77. Salmo 77, deixa eu achar também aqui. Sabe, irmãos, Israel estava vivendo longe de Deus. Prostituição espiritual se chama, né? Deixou o Deus vivo e começou a se prostrar e depender e adorar os deuses que não são deuses, falsos deuses, demônios, carnais, onde pode tudo, onde não tem, aí vira anarquia, né? Pode tudo, vira anarquia mesmo. Salmo 77, deixa eu achar ele aqui, verso 10. Aqui o salmista, né, Salmo de Asaf, ele vem sofrendo a ausência de Deus também. E no verso 10 ele diz assim: então disse eu, isto é a minha aflição. Puxa, vamos dar atenção para o que ele vai falar? Qual que era a aflição do salmista? Mudou-se a destra do Altíssimo. Israel estava vivendo isso, longe das promessas de Deus. Escolheu servir a outros deuses. Josué disse: escolhei a quem servis. Quanto a mim e a minha família, nós serviremos ao Deus vivo. Embora Israel tenha dito assim: nós também serviremos ao Deus vivo, para onde iremos? Eles não cumpriram essa declaração que saiu da boca deles, né? Esse trato que eles fizeram com Josué. Eles simplesmente começaram a se desviar. E aí o salmista fala assim, né? Olha, este é o meu sofrimento. Deixa eu achar aqui na minha. Isto é a minha aflição, essa é a minha. Mudou-se a destra do Altíssimo. Deixa eu te dizer uma coisa. Pode o mundo inteiro se levantar contra você. Se Deus é com você, o mundo inteiro vai perder e ser destruído. Alguém pode dar um glória a Deus? Pode o mundo contender contra a sua vida. Ah, caiu o mundo sobre a minha vida. E Deus está com você? Sim, glória a Deus, o mundo vai passar. As coisas do mundo passam, Deus não passa, eu não passarei, eu sou eterno. Eu sei o que Ele tem guardado e preparado. Sei não, né? Eu nem sei as coisas maravilhosas que Ele tem preparado para mim, porque eu o amo. Agora, irmãos, pode estar um mundo favorável a você. Se Deus for contra você, melhor nem continuar essa frase. O salmista fala assim: a minha dor é esta, a destra de Deus mudou de direção, não está mais comigo. Não porque Deus saiu, porque eu saí da presença de Deus. É isso que Israel estava vivendo. Agora, rompa com esse medo, creia nas promessas do Senhor, volte-se para Deus. Juízes, o livro inteiro, irmãos, desde o capítulo 1 até o último, Israel se corrompia, vinha desgraceiro, os inimigos tomavam posse, anarquia. Clamavam a Deus porque não viam uma esperança em si mesmo, Deus levantava um juiz. Tantos anos de paz, aquele juiz morria, passava, 1 ano, 2 anos, anarquia de novo, se corrompiam. Mas Deus estava ali, sempre presente,
levantando até que para tratar esse povo, né? Para nos tratar muitas vezes. Então olha só, às vezes nós nos afastamos tanto de Deus, que não o vemos mais, não o percebemos. E a nossa alma, né? Maravilhosa alma, né? Do pecado eu estou falando, né? Deus se esqueceu de mim. Não, Deus nunca se esquece. Ele é um Deus amoroso, um pai amoroso, que quer o melhor para os seus filhos. Ele não se esquece. Pelo contrário, Ele nos encoraja. Ele aparece no meio daquela anarquia toda e diz assim: filho valente, filha valente, homem valente, mulher valente, eu sou contigo, vai nessa tua força e derrota o inimigo que está à sua frente. Vai nessa tua força. Amém? Que promessas? Bom, o anjo do Senhor aparece a Gideão quando ele estava sofrendo, irmãos. Eu disse, né? Malhando o trigo no lagar, que era um lugar onde se pisavam as uvas. Quem sabe você está vivendo assim, né? Fazendo sem organização, a sua vida está completamente desorganizada. Você vai vivendo um dia após o outro, nem sabe o que fazer. Você começa uma tarefa, começa outra. Já pensa no filho, pensa no esposo, pensa no trabalho ou no desemprego. Sua vida deve estar uma anarquia, quem sabe? Malhando trigo no lagar, o lugar que era para fazer uva, para pisar nas uvas, o lugar redondo. Maior dificuldade, mas as circunstâncias exigiam isso. Sabe aquela frase assim, antiga, né? Se eu vou para o mato, eu vou para o morro. Se eu corro para o mato, me mato. Se eu corro para o morro, não tem solução. Não lembrei da frase, essa que é a verdade, né? Na guerra, ou eu mato ou eu morro. Ou eu corro para o mato, ou eu corro para o morro. Né? Se correr o bicho pega, essa é melhor. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Essa é melhor. Estava assim Israel, dilacerado pelo inimigo. Terrível, irmãos, terrível. Malhando o trigo no lagar. Muito bem, aí vem o anjo e enche de promessas. Não mudou nada na vida de Israel até então, nem na alma de Gideão, mas o Senhor fala: eu estou contigo, nessa situação que você está vivendo hoje. E aí no verso 12, o Senhor é contigo, homem valente, você tem habilidade, porque eu te dei de lutar e vencer, você tem coragem, esse era o termo ali, você tem coragem. Verso 14, e livrarás a Israel das mãos dos midianitas, porventura não te enviei eu? Verso 16, hei de ser contigo. Primeira promessa, a presença do Senhor, que era justamente o que ele reclamava: Deus não está mais conosco, esteve com nossos pais, com a gente ele não está mais. A presença do Senhor estava ali, né? Verso 16, tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem. Verso 23, paz seja contigo. Olha a promessa da paz. Como assim paz, Senhor? A minha vida está um turbilhão, eu estou malhando trigo no lagar. Está um desespero. Paz que excede todo entendimento, receba em nome de Jesus, para você ter discernimento e resolver a situação da melhor forma possível. Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Verso 23, não é o fim, eu estou contigo. E verso 14 de novo, vai nessa tua força. O Senhor olhou com bondade para aquele homem, Ele olha com bondade para mim e para você. Ele sabe da nossa fraqueza, do nosso fraquejar. Ele sabe, nada é oculto a Deus. Mas Ele na sua bondade olha para mim e para você, né? E nos enche de força, de poder. Vai nessa tua força. Dele vem a força e o poder, vem de Deus. Ali a mente de Gideão começou a ser mudada. Opa, é possível, é possível. Bom, li as promessas, tome posse. Então primeiro, enxergue-se como Deus te vê. Homem valente, mulher valente, capaz, capacitado para toda boa obra. Segundo, rompa com o medo, com a insegurança. Rompa com o medo e com a insegurança. Volte-se para Deus, creia nas suas promessas e tome posse de cada uma dessas promessas. Tome posse. É por fé, irmãos. Nada mudou lá. Palavras proféticas, vai mudar amanhã, em nome de Jesus. Se não mudar amanhã, vai mudar depois de amanhã. Deus é comigo. Deus é comigo, vai mudar. E por último, irmãos, Gideão,
assim como eu e você, eu amo ler a Bíblia porque eu encontro na Bíblia pessoas como eu, com virtudes, com falhas, que acertam, que erram, né? Tiago fala que Elias era igual a nós, um homem igual a nós, e mandou não chover, não choveu, mandou chover, choveu. Homens igual a nós, né? E eu vejo Gideão muito parecido comigo, com você, muito parecido, né? Deus escolheu você, Deus escolheu você, Deus, o Criador dos céus e da terra, no meio de tanta gente, tantas gerações, escolheu você. Sabe, a fecundação daquele espermatozoide, naquele óvulo, naquele dia, que era o seu dia de começar a ser gerado ali no útero da sua mamãe, não foi o acaso, não foi a sorte, foi Deus que escolheu você. Isso é lindo, irmãos. Eram milhares de espermatozoides. Se fosse um outro qualquer, não seria você. Se não fosse naquele mês, aquele óvulo, mas fosse no mês passado ou seguinte, seria outra pessoa que não você. Você é um milagre. Ele te ama. Não foi o acaso, foi fortuito. Talvez tenha sido até num estupro. É difícil, né? Deus me escolheu por meio do estupro. Confie em Deus. Confie em Deus. Ele tem algo para fazer na sua vida e através da sua vida. Não é à toa. Não é acaso. Deus escolheu você. Da mesma forma que Ele escolheu Gideão para ser o quê? Um instrumento de valor, um vaso de honra e de bênção no meio da sua geração, no meio da sua casa, do seu trabalho. Exatamente, você, Deus escolheu você é o escolhido de Deus. Gideão falou assim, mas eu sou o menor. Talvez você fale, eu não, Senhor, eu também me sinto o menor. Vamos para o verso 17, vamos ver o próximo passo de Gideão aí. O verso 17 diz assim, deixa eu voltar lá, volta para Juízes, né? Juízes 6, verso 17. Ele respondeu, se agora, todo mundo achou? Voltou lá para Juízes? Estou esperando aqui. Verso 16, eu falei 16? 17. Ele respondeu, se agora achei mercê, achei graça diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. E aí? Irmãos, eu já li muito sobre Gideão, né? E sobre especialmente esse versículo aqui. Que homem incrédulo, Deus falando com ele ali, um anjo do Senhor. E ele vai e ainda pede um sinal. E se você conhece a história, nós não vamos falar disso hoje, ele vai pedir mais sinais. Ele vai falar, Senhor, olha, não me leva a mão não, mas eu preciso de mais sinais. Lá para frente, mais para frente, se avançarmos aí no texto, ele vai falar assim, está vendo esta lã, esse tapetinho aqui na porta da casa? Se amanhecer, a lã molhada e a relva não cair em nenhum lugar mais, na grama, nada, mas só o tapetinho, eu vou saber que é o Senhor. Amanhece o dia, só o tapete molhado, o resto tudo seco à volta. Agora ele vai, né? Não, ele não vai. Senhor, mais uma vez, faz diferente nessa próxima noite. Vai ter o orvalho da madrugada, faz molhar tudo à volta nesta outra noite agora, mas o tapete deixa seco. Aí vou saber que é o Senhor que está comigo, pedindo sinais. Por essas circunstâncias, irmãos, muitos julgam Gideão, porque eu disse, é homem como nós, né? Deus, me dá um sinal, é tão gostoso ter um sinal de Deus, não é? Não é pecado não, irmãos, eu não vejo como pecado não, viu? De forma alguma. Deus ama dar sinais. Agora, cuidado para não ser aquele incrédulo, né? Que não dá um passo, né? Eu penso o seguinte, 1 João 4, o que fala lá? O que o próprio Senhor Jesus nos manda fazer? Fazei prova dos Espíritos. A situação que ele estava vivendo, irmãos, sem o Espírito Santo não estava nele ainda, né? Veio na igreja, depois de Cristo, em Pentecostes. Eu vejo eu até perguntei aqui, falta de fé ou uma dose de sabedoria? E se fosse um demônio enganando ele? Eu nunca tinha pensado nisso, mas eu gosto de ler bastante, né? Estava lendo acerca e surgiu essa pergunta aí. Falta de fé, pedindo sinais e sinais, ou uma porção de sabedoria? Porque o Senhor Jesus nos manda, né?
João fala em 1 João, fazei prova dos Espíritos. 1 João 4:1. Provai os Espíritos se procedem de Deus. Olha aí. Então já julga menos pior aí, Gideão. Tá bom? Dá uma colher de chá para ele, né? Humano como eu e você, precisava de um sinal, depois de outro, e Deus deu. O sinal que ele pede aqui, nós já lemos, né? Ele vai preparar uma oferta e quer ver se Deus vai aceitar a oferta. E nós vimos que Deus aceitou. Ele pôs debaixo do carvalho, o Senhor pega e fala, põe sobre a penha, né? Sobre a rocha, e derrama o molho por cima, e saiu fogo da rocha e consumiu a oferta. Aquilo não foi suficiente para ele, mas ele pediu um sinal. O Senhor olhou com bondade para ele, pedindo sinais. O Senhor olha com bondade para mim e para você quando pedimos sinais e precisamos saber que Ele está conosco. Ele sabe da nossa fraqueza. Ele sabe das circunstâncias que você está passando hoje. Não é oculto aos olhos de Deus, aos ouvidos de Deus, a sua situação, o seu clamor. Ele é o Deus presente. Emmanuel, o Deus conosco. Sempre, em toda e qualquer circunstância. Amém? Eu não sei, eu até marquei aqui, não deixa passar isso, leia. Eu não sei qual é a sua situação, né? A sua tribo, a sua família, se você se acha grande ou pequeno, com importância ou sem importância. Se você se acha uma pessoa vista pelos outros ou ninguém me percebe. Eu não sei, né? Mas eu sei que Deus vai usar você da mesma forma como usou Gideão, porque ele era esta pessoa, e ele fez grandes prodígios. Juízes de 6-8, conta a história de Gideão, depois ele morre, né? Se continuar lendo, o que vai acontecer com o povo? Vai abandonar Deus de novo, aí vai levantar outro juiz, tá? É isso que vai acontecer. Mas irmãos, deixa eu te falar, em números, ele contava com um exército de 32 mil homens. Nossa, quanta gente! Quanto tinha do exército inimigo? Você sabe? 120 mil. Uau, um terço. Quanto que dá aí, Ju, em porcentagem? 32 para 120, um terço? Mais, né? Um quinto, um quarto. 3 vezes 4, 12. Um quarto. Eu tenho 32 mil homens, mas o exército do inimigo é 120 mil. O que o Senhor fala para ele? Quem conhece a história? Você tem muita gente. Vocês vão achar que vocês ganharam na força de vocês. Fala para os medrosos e tímidos não irem para a guerra. Sabe quantos medrosos e tímidos tinham ali, irmãos? Olha, pessoas como eu e você. 22 mil. Dos 32 mil, quem for tímido e medroso, tiver alguma preocupação aí, está com medo, não vá, saia. Dos 32, 22 mil homens abandonaram, nós não vamos. Então ele ficou com quanto? 10 mil homens, contra 120 mil. O Senhor fala assim, Gideão, você tem muita gente ainda. Vocês vão achar que foram vocês, e não eu. Vai lá no riacho, e bota todo mundo para beber água. Aquele que lamber a água, como um cachorro, com a língua, separa esses. E separa todos os que se ajoelhando, vai tomar água assim. Separa esses. Sabe quantos lamberam a água como um cachorro? Faz 300, né? Aí os outros, fazendo a conta aí, 9.700, obviamente, se tinha 10 mil, né? 9.700 se ajoelharam, não se mostraram preparados para a guerra, não se mostraram, né? Ficaram vulneráveis se o inimigo tivesse por volta ali. O Senhor fala, separa esses 300, é com eles que você vai vencer, os 120 mil homens. Quem é o seu inimigo? Quem se levantou contra você? Lembra, no comecinho nós lemos, você, Gideão, vai derrotar o exército dos midianitas, como se eles fossem um só homem, porque eu sou contigo. A minha presença vai com você por onde você andar. Se Gideão fosse sozinho, irmãos, ele venceria, ele não precisaria dos 300. Você não precisa de 1, 2 mil, 100 mil, 120 mil, você precisa de Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso, que vence as batalhas. Eu quero encerrar essa mensagem lendo com você o Salmo 18. Vai lá para o Salmo 18, um pedacinho dele. Salmo 18. Sabe, receba isso na sua vida. Receba.
Deus é contigo, Ele te faz forte. Mas eu estou fraco. Ele faz do fraco o forte. Ele faz do fraco o forte. Enquanto você acha lá, em 1 Coríntios 1, você não precisa abrir, 1, 27 em diante, diz assim: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Ah, você não é? Ele te escolheu para confundir aqueles que se acham. Você é fraco? Ele te escolheu, porque quando sou fraco, então é que sou forte, diz o apóstolo Paulo. Quando sou fraco, então é que sou forte. Vamos para o Salmo 18, você está lá? A partir do verso 27. Porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos altivos tu os abates. Porque fazes resplandecer a minha lâmpada. O Senhor, meu Deus, derrama luz nas minhas trevas. Pois contigo desbarato exércitos, toma posse. Com o meu Deus eu salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Não faça covas, buracos, se esconder dos inimigos, se refugie no Senhor, Ele é o seu refúgio. Pois quem é como Deus, senão o Senhor? E quem é o rochedo, senão o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho, Ele deu a meus pés a ligeireza das corças. Vai vendo a história de Gideão, a sua história, e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que dos meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação, a tua direita me susteve, e a tua clemência me engrandeceu. Glória a Deus, toda a glória ao Senhor. Alargaste sobre os meus passos o caminho, e os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos, e os alcancei, e só voltei depois de haver dado cabo deles. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam levantar-se, caíram sob meus pés, pois de força me cingiste para o combate, e me submeteste os que se levantaram contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos, e os que me odiaram, e eu os exterminei. É impressionante, se você continuar lendo Gideão, o Senhor dá uma estratégia para Gideão, e eu quero pedir para você se levantar para nós orarmos. O Senhor dá uma estratégia para Gideão, Ele fala assim: vocês vão tocar a trombeta, cada um dos 300 uma trombeta na mão, cada um dos 300 com uma trombeta na mão, 120 mil do outro lado. Quantos, irmãos? É incabível na nossa mente, né? Que esses 300 iriam vencer, não é? Talvez não cabe na sua mente lógica que você vai vencer isso que você está passando. Não é lógica, é fé. Não é natural, é sobrenatural. É Deus agindo em você, né? E ele estava ali com a estratégia de Deus: toque a trombeta e gritem, por Deus e por Gideão. Na hora que Gideão deu o sinal, os 300 tocaram a trombeta, o inimigo começou a se matar um ao outro, e ficaram alguns, fugiram. Gideão foi atrás, exterminou com todos. Olha o salmo aqui: nenhum prevaleceu, porque ninguém pode prevalecer contra o Deus dos exércitos, Jeová Sabaote. Ele é contigo, Ele te escolheu, Ele não te vê como você se vê, você é precioso aos olhos dEle, você é precioso aos olhos dEle. Receba isso na sua vida, receba isso para você. Aí Ele diz assim: vai nessa tua força. Agora está com você, irmão, está com você, irmã. Sabe, eu estava na dúvida essa palavra. Eu falei para a pastora Simone que ela ama também a palavra de Marcos 10, né? 42, Marcos 10, 42, que fala de Bartimeu, aquele homem cego. Eu estava entre essas duas palavras, né? E é engraçado que o Senhor também disse para Bartimeu: vai, a tua fé te salvou. Vai,
Vai viver a vida que Deus tem para você. Tem inimigos à espreita, o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Senhor, eu quero te agradecer. Feche os seus olhos. Quero te agradecer por esta palavra viva, Senhor, escrita há tanto tempo, tão viva e eficaz para os dias de hoje. Quero pedir a tua bênção sobre nós nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus. Se há alguém, por favor, você que é pastor, que é presbítero, diácono, ministro, sai andando pela igreja, por favor. Se o Senhor te pedir para tocar em alguém e declarar essa palavra, declare sobre a vida dessa pessoa. Se Ele não pedir, amém. Se Ele não pedir, amém. Mas declare: o Senhor é contigo. Vai nessa tua força, valente de Deus. Valente de Deus, vai nessa tua força. Obrigado, Pai, por esse domingo. Obrigado por esta manhã. Obrigado por esta palavra, Senhor. Que ela nutra a nossa mente. Que ela venha tirar os inimigos que tomaram conta, ó Deus. Que este meu irmão, que esta minha irmã, que está ali malhando o trigo no lagar, Senhor, vivendo no sofrimento, deixe essa circunstância hoje, em nome de Jesus. A sua realidade está sendo mudada hoje, porque quem está com você é a presença do Deus vivo. Gideão não enxergava isso, ele questionava, ele dizia: onde está Deus? Aquele que esteve conosco. Você que é ministro de cura e libertação, fique à vontade, sai orando, em nome de Jesus. Onde está Deus? Eu estou contigo. Que paradoxo ali, lindo. O Senhor estava ali, aquilo que quem eles achavam que não estava, estava, porque Ele Ele diz: eu sou, o grande eu sou, não pode não estar. Ele está em todo lugar, Ele está com você, porque Ele é Deus presente, Ele é o Deus conosco, Ele é Emmanuel, Ele é o príncipe da paz. Receba a paz que excede todo entendimento sobre essa situação que você tem vivido. Tome posse das promessas do Senhor. Você é um filho bendito, você é mais do que vencedor. Você não é apenas um vencedor, você em Cristo Jesus é mais do que vencedor em todas as coisas. Aleluia, Senhor, bendito é o teu nome. Obrigado porque o Senhor é um Deus grande. Quando nós olhamos os nossos inimigos, eles não são nada comparado a Ti. Perdoa, Senhor, a nossa falta de fé. Perdoa por cavarmos buracos e acharmos que estamos seguros ali na nossa força. Perdoa por não clamarmos até não termos mais um fio de esperança. Muda isso no nosso coração. Nós queremos ter uma vida de clamor ao Senhor, verdadeiro. Não simplesmente, ó Deus, nos colocarmos na Tua presença, mas no nosso íntimo, dependendo de nós mesmos. A oração que nós fazemos muitas vezes mostra quem nós somos, sempre mostra, Senhor, e muitas vezes ela revela, ó Deus, que nós dependemos de nós e não do Senhor. Então nos perdoe. Nós declaramos nessa manhã: nós dependemos de Ti. Nós te agradecemos pela Tua presença em nós, Espírito Santo de Deus. Arde no nosso coração, traz estratégias como o Senhor trouxe para Gideão. Ninguém em sã consciência daria vitória para 300 homens contra 120 mil. 120 mil homens guerreiros, um exército poderoso, mas o Senhor é o Senhor dos exércitos. O Senhor é aquele que vai à frente das batalhas, o Deus que não pode ser derrotado jamais, o vencedor. Nós te louvamos. Eu te agradeço, Senhor, por esse dia, em nome de Jesus. Obrigado pela Tua palavra. Aplauda o Senhor, Ele é digno, aleluias. Glória a Deus, toda a glória ao Senhor, toda a glória. Aplauda mais o Senhor, Ele é digno. Aleluia, Senhor, aleluias. Recebe, Senhor, a adoração e se manifesta no meio desses aplausos. Vai no coração desse meu irmão, dessa minha irmã que está sofrendo, Senhor, como Gideão, como Israel. Levanta um profeta, levanta uma profecia, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, meu querido? Se você precisar de oração, eu vou orar com você. Se você precisar de oração, algo específico, dentro dessa palavra, fora dessa palavra, vem aqui para frente depois, tá bom? Nós vamos estar aqui à frente, a liderança, orando por você. Feche os seus olhos, abra as suas mãos. Pai bendito, Pai eterno, Pai amoroso, obrigado por nos olhar com bondade. Obrigado, Senhor, por nos fortalecer. Obrigado por nos dar uma ordem. Vai, nós queremos ir na força que o Senhor nos dá, fazer a nossa parte,
fazer aquilo que compete a nós e glorificar o Teu nome. Eu te abençoo debaixo dessa palavra. Tenha um dia abençoado, um almoço abençoado. Abençoe a sua família, abençoe os seus vizinhos, abençoe as pessoas com as quais você trabalha, abençoa o teu patrão, abençoa o teu empregado, abençoa em nome de Jesus todas as pessoas. Você foi feito por Deus para abençoar e não para amaldiçoar. Recebe poder para viver a vida que Deus tem para você, em nome de Jesus, amém? Vá em paz, dê um abraço no teu irmão, e se você precisar de oração, venha aqui para frente. Deus te abençoe.